Fala galera, bom dia. Eu sou Gabi E eu, Maria, e esse é o Livres. o podcast que inspira as travessias. E estamos no nosso segundo episódio. Que emoção! Já tem uma galera já acompanhando, perguntando pra gente nas mídias sobre os episódios e a gente está muito feliz com a repercussão. E hoje, mais um episódio muito especial, porque hoje eu vou entrevistar a Maria. Quero saber o que ela tem para dizer pra gente sobre liberdade. Pois é, né, Gabi? Não tem como a gente começar a chamar a gente para ser entrevistada sem a gente se apresentar primeiro, né? A gente pensou, né, em estar fazendo essa pergunta para todas as convidadas e convidados, né, que a gente for abraçar aqui no projeto. E aí eu fiquei pensando, nossa, como se conceitua a liberdade, né? É essa pergunta que tu vai me fazer mesmo, né? Diz aí. Desde o início, né, da estruturação do projeto, a gente já começou com os nossos desvaneios e brisas, né, sobre o tema, porque realmente cabem muitas perspectivas e muitos pontos de vista diferentes. E o que eu já tenho sentido, assim, desde o início é que vai muito de acordo com o momento, com o ambiente, com a situação que a gente está vivendo. Cada um conceitua a liberdade de acordo com essas influências, digamos assim. E hoje eu quero muito saber a sua perspectiva neste momento sobre Posso- liberdade. Mas antes da gente fazer a pergunta desse podcast, Maria, conta um pouquinho para a galera sobre você. Desde que eu passei a refletir mais sobre essa coisa da minha tal liberdade, ficou muito difícil me definir também, e dizer quem eu sou e me apresentar a partir de algo. Sinto que esse movimento de autodefinição é inteiramente ligado ao autoconhecimento e também ao estar. Eu acho que a liberdade, para mim, já respondendo um pouco da segunda pergunta que você ainda vai fazer, é como estou, é a presença do presente, é o momento presente. Então, hoje eu posso falar um pouco sobre mim como estou, e não quem sou, porque quem sou eu vou descobrindo e descobrindo a cada dia. Sou Maria, como eu falei um pouco no primeiro episódio, né? Tenho 36 anos, sou de Recife. Eu gosto muito de me apresentar hoje pelas coisas que eu sinto que fazem sentido à minha existência, as coisas que fazem sentido dentro de mim. Então, vou falar um pouco durante o episódio sobre essa descoberta, assim, sobre um processo de transformação que eu vivi bem recente, assim, coisa de 3 anos para cá, que me fez repensar muita coisa, né, a respeito da vida, de tudo. E desde então eu me descobri num caminho, digamos assim, mais missionário, realizando atividades que se identificam mais com a minha alma, onde eu sinto a plenitude mesmo do ser. Então, hoje, eu sirvo ao mundo, eu gosto de usar essa expressão, e também tenho me conciliado recentemente com a palavra trabalho, né? Tentando tirar um pouco desse estigma negativo, né, que a palavra trabalho tem. Então, assim, sirvo ao mundo, trabalho como doula, sou apoiadora de amamentação também, reikiana, astróloga, fotógrafa. Fiz uma formação durante minha vida em educação física e procuro utilizar isso na atuação com as gestantes. Durante todo esse processo, nasceu, né, eu concebi o acolher, por isso o Instagram, né, o @acolhe Maria. O acolher é um projeto onde eu junto tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu venho aprendendo, para acolher pessoas, né? Em grande maioria, quando eu atuo como doula, gestantes, mães, enfim, pessoas gestantes. Mas a astrologia me permitiu abraçar realmente o mundo, assim, eu recebo todos os perfis de clientes, então aos poucos eu venho vendo que essa caminhada ela se desenha a partir do acolhimento. E esse acolhimento, o que será utilizado em cada acolhimento vai muito do encontro, e tem sido bonito observar tudo isso. Então, se eu posso me apresentar, eu me apresento como Maria, a menina de Recife. Como acolhe Maria. Exato. Várias potências em Maria. Mas então, vamos lá para a pergunta de milhões desse podcast. O que você considera que é liberdade para você hoje? A gente está saindo por aí em busca de quem responda isso, né, Gabi? Quem responder vai levar o bolão. Na real, a gente está fazendo um bolão aí, às escondidas, sorrateiro. Quem souber a resposta vai levar esse bolão que eu não sei se é de dinheiro, se é chuva de bênçãos, não sei o que é que vai ser acumulado no saco, não. Mas a liberdade, para mim, ela vem sendo construída, assim. Eu lembro que eu tive uma infância muito livre, né? Uma infância, eu acho que a minha geração é uma geração que ainda pôde viver um pouco disso,
dessa liberdade da rua, dessa coisa de estar descalça e brincar, e brincar, e brincar, e brincar. Na minha infância eu fui muito oportunizada mesmo a viver um pouco disso, e eu sinto que todo aquele vento no rosto que eu sentia na infância, todo aquele estar em coletivo, né, com pessoas, com outras crianças, socializando e vivendo também, né, tudo aquilo que tinha para acontecer, que existe em si, né, os riscos e tudo mais. Cada queda, cada cicatriz que eu carrego no corpo, cada história para contar, eu sinto que muito da liberdade vem sentindo e sendo construída, né, assim, a partir do momento em que a gente fui me desenvolvendo enquanto mulher na sociedade, a gente vai vendo o quanto que essa liberdade ela é restrita, né? O quanto que a gente vive uma espécie de... São muitos cárceres, na realidade, né? Assim, muitos cárceres simbólicos que nós mulheres vivemos, e sempre fui uma inquieta, sempre fui uma questionadora, sempre fui... Não quero usar a palavra rebelde, não, mas acho que sim, rebelde, anarquista, transgressora e por aí vai. Mas sempre tive esse espírito inquieto, né? De questionar, de ir em busca de respostas, enfim. Mas, como todo mundo que é criado dentro desse modelo, né, eu fui construindo meu caminho, minha estrada dentro do que eu chamo de sistema, assim, dentro desse sistema capitalista, patriarcal, dentro desse sistema econômico. E formada, né, estudei, fiz universidade, me formei, comecei a trabalhar. Antes de tudo acontecer, né, eu gosto de usar esse ponto do marco mesmo, porque foi um momento onde tudo mudou para mim, né? Assim, eu estava trabalhando, super estabilizada, dentro do que eu acreditava ser estabilidade. Emprego fixo, carteira assinada, emprego estável, salário, todos os benefícios, plano de saúde, enfim. Gostava do que eu fazia, porque eu trabalhava eu trabalhava levando transformação, e aí mais para frente eu entendi realmente o que é a minha onda, né? Assim, que a minha onda é isso do acolhimento, e apoiar e dar suporte às pessoas nos seus processos de transformação. Eu trabalhava um pouco com isso, só que o meu trabalho ele era desenvolvido para CNPJ, ele não era desenvolvido para CPF, digamos assim, não eram pessoas. O meu público-alvo eram as pessoas funcionárias das empresas, né? Eu trabalhava fornecendo produtos, soluções, digamos assim, para melhorar a qualidade de vida das pessoas nas empresas. Então, eu gostava muito do que eu fazia, mas era interessante porque eu sempre tinha a sensação de que tinha algo que poderia ser feito a mais, eu poderia fazer algo a mais. Eu passava o dia inteiro atrás do computador, trabalhando, pensando, né, utilizando muito de uma mente analítica, tudo muito pragmático, racional. E vinha aquela coisa dentro de mim, assim, que pulsava, pulsava, pulsava. Muitas coisas já me levavam para a dolagem, muitas coisas já me encaminhavam para essa cena de parto, desde remotos tempos, assim, eu sentia, eu intuía, mas o que era intuição, né? O que era que eu conhecia sobre isso? Nada, assim. E foi interessante, porque foi mais ou menos em 2018 que eu comecei, 17, 18, que eu comecei a abraçar o estudo do meu ciclo. E eu gosto de falar sobre isso, porque existe uma coisa que eu acredito fortemente, e hoje converso muito com as pessoas, que se chama cocriação. Eu sinto que aí começou o meu processo de cocriação. E muitas vezes a gente cocria com a intenção consciente de dizer, estou aqui cocriando, jogando para o universo, né, como a gente usa muito essa expressão. Mas tem muitas cocriações que a gente faz que são inconscientes, tem muita cocriação que a gente faz que é no silêncio mesmo, que a gente nem percebe, e eu sinto que foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a estudar meu ciclo, comecei a me observar, né, comprar mandala, instrumentos que me pudessem fazer me conciliar e me aproximar desse feminino, né, dessa relação com o meu sangue. Muito também dessa minha relação com o feminino, ela startou. Eu acho que eu pude ficar mais sensível também a isso, quando eu passei a me relacionar com a mulher também, né? Passei a morar junto, a casar e a viver, sempre vivi numa realidade heteroafetiva, né? Então, quando isso aconteceu comigo, também me aproximou muito desse feminino em mim. Eu sinto que a abertura mesmo para mudança, eu acho que eu posso falar do sistema que a gente vive, é a força do feminino mesmo, assim, a força receptiva, é o então, conviver com a mulher ali no dia a dia, acho que me trouxe também um pouco disso, né? E eu passei a estudar e a observar meu ciclo, observar, e aí ia vendo, a magia acontece, comprei um tarô e puxava carta, observava a minha lua nova, quando eu sangrava, eu puxava uma carta e eu intuía puxar a carta para isso, e eu sempre escrevia assim, Dharma, 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 uma carta para o Dharma, e era como se eu não tivesse, eu não estava vivendo meu Dharma. E essas mensagens, elas vinham também através de outras pessoas, né, que chegam para você e faz, pô, super te vejo fazendo tal coisa, super te vejo tal, e aí era muito adolagem, assim, por que tu não é doula, por que tu não faz curso de doula?
E aí eu me lembro que quando virou o ano para 2019, eu passei por um processo dentro da empresa que eu trabalhava, onde foi necessário fazer o desligamento de uma profissional. Eu coordenava equipes, né? Eu trabalhava com coordenação de equipes. E aconteceu ali uma situação onde eu vi que a energia, sabe? Daquilo que a gente, aquilo que era movido ali, né? Foi quando eu comecei a perceber o que eu queria e o que eu não queria energeticamente, em que tipo de campo eu queria estar envolvido. E isso nunca tinha sido questionado por mim, eu nunca tinha prestado atenção nisso. E aí, em 2019, eu fiz uma viagem em fevereiro, sozinha, foi a primeira viagem sozinha que eu fiz, porque minha companheira sempre viajava comigo, minha ex-companheira, no caso, a gente não está mais junto. Eu viajei para Chapada dos Veadeiros, e Chapada dos Veadeiros me chamava, assim, né? Legal estar falando sobre isso, porque quando esse episódio for ao ar, né, eu vou ter passado por lá novamente, pela terceira vez. E aí eu fui para Chapada dos Veadeiros, fiz uma viagem sozinha, eu me lembro de entrar nas cachoeiras e fazer as trilhas e pisar no mato, e em cada momento desse eu não intencionava, é isso que eu estou dizendo, é a cocriação sutil. Eu refletia sobre o meu trabalho, eu refletia sobre o meu relacionamento, eu refletia sobre quem eu era, e quando eu voltei dessa viagem, tudo aconteceu, de um jeito inusitado, bem uraniano, como se diz na astrologia, né? Aquele planeta que rompe, que corrige. Em junho de 2019, eu me separei, foi a primeira coisa que aconteceu, assim, eu me separei. 1 mês e meio eu fui demitida, e aí é muito interessante falar sobre isso, assim, porque em fevereiro, quando eu fiz essa viagem, quando eu voltei, né, para Recife, quando eu voltei para casa, eu voltei tão nutrida de uma energia que eu sinto que é a potência daquele lugar, né? Para quem não sabe, a Chapada dos Veadeiros tem a maior pedra de quartzo embaixo daquele solo, né? Assim, nas minhas pesquisas na época de fazer a viagem, porque nessa época eu viajava pesquisando, fazendo planilha, construindo passo a passo, planejando tudo, e eu voltei com energia muito assim diferente daquela viagem. E eu lembro que eu dizia assim, esse ano eu vou dar um passo em direção ao Dharma, era assim, era meu jargão, eu vou dar um passo em direção ao Dharma, eu vou dar um passo em direção ao Dharma. E aí eu estava no ônibus, meados de maio, 3 anos atrás, nesse período assim, começo de junho, final de maio, eu lembro que eu estava no ônibus e um amigo, minto, na noite anterior eu fui na casa da minha comadre e ela falou, a gente conversando e eu falei assim, segundo semestre desse ano eu vou dar um passo em direção ao Dharma, eu preciso. E aí eu não sabia se eu ia fazer um curso de arte terapia, que eu tenho muita vontade de fazer, se eu ia me matricular na formação de doulas, isso era uma dúvida para mim ainda. E aí quando eu estava no outro dia, indo para o trabalho no ônibus, um amigo, uma pessoa muito querida, que engravidou e pariu em casa, né? A companheira dele pariu em casa, foi um parto domiciliar. Ele conversava muito comigo. Eu acabei idolando ele, digamos assim, nesse mesmo ano, né? O neném tinha nascido em maio. E ele falou assim: tu deveria fazer o curso de doula. E nesse dia, especificamente, ele me mandou um card, velho, da formação de Estatera, que foi a minha formação, né, em Recife. Ele me mandou um card e falou assim: Maneca, ele me chamou de Maneca, só vai. Achei aquilo muito surreal. E aí, minha gente, é isso, né? É sobre isso. Quando a gente se entrega para a magia do sutil, da intuição, os sinais vêm assim, mas claríssimos, não tem como duvidar. E aí ele mandou esse card e eu falei, uau, e aí eu me inscrevi. E foi no momento em que eu me inscrevo que as coisas na minha vida aconteceram de um jeito muito doido, assim. Menos de um mês depois, eu me separei. Foi uma decisão da minha ex-companheira, tipo assim, ó, a gente se separou de um jeito bem consensual, bem tranquilo, mas assim, muito difícil para mim, a gente já estava junto há praticamente 8 anos, assim. Mas aí a gente se separou e quando foi, eu me matriculei, nesse mesmo período eu estava me matriculando para a formação de 12 e a data de começar era 15 de agosto. E aí no dia 14 de agosto eu fui demitida. E foi muito surreal. Foi muito surreal. Uau! É muito louco, né? Quando a gente começa a movimentar essa energia e começa a botar firmeza também, né, nas nossas intenções, como você falou, os sinais vão vindo, né? As manifestações vão acontecendo. Eu acredito muito nisso. E aí eu gosto muito da frase, né, de que tudo são sinais e sábio é quem sabe ler tudo. Porque quando a gente se bota consciente e presente para essas manifestações, para essas intenções que a gente vai movimentando, se a gente vai observando o ambiente, né, a gente vai sutilmente percebendo esses sinais, né? Um panfleto que chega, uma demissão que acontece, um relacionamento que termina. Quando você me falou do relacionamento que terminou depois de 8 anos, veio essa reflexão, né, de tipo, pô, a gente já estava junto há 8 anos, a gente já estava acostumada a uma outra há 8 anos.
Só que você começou a mudar, você começou a se movimentar, a manifestar talvez outras facetas, outras expressões. E talvez isso na relação, né, também causou esse estranhamento, digamos assim, essa diferença, né? Assim, a gente já tinha vivido, né, dentro da relação muitas coisas. Eu me lembro, e eu falei sobre isso em algum lugar, não lembro onde foi, que nesse mesmo ano, após a minha viagem para Chapada dos Veadeiros, eu fui para uma peça de teatro em Recife, de um grupo chamado Magilute, um grupo de teatro maravilhoso de lá. Fazia muito tempo que eu não ia a uma peça de teatro. Ah, lembrei, falei isso no post que eu escrevi sobre essa coisa do cancelamento, né? Sempre estão cancelando muito a arte, né? Assim, a arte é o primeiro corte, né? Esse governo que está hoje, né, no Brasil, assim. E aí eu estava falando sobre isso, eu refletindo sobre isso, né? A importância da arte, porque a arte coloca a gente para refletir, estimula nosso pensamento crítico. E foi assistindo uma peça dessa aí que eu saí, e foi engraçado, porque eu fui com ela. Eu senti muita coisa. Tem muitas coisas que é difícil explicar, mas assim, por trás isso da relação, a gente estava acostumada mesmo, assim, uma a outra, e era um relacionamento incrível, assim. Um relacionamento que eu lutei, ela lutou para a gente fazer dar certo, né? Duas mulheres juntas mudando o mundo, né? Não é simples. Um relacionamento entre duas mulheres, entre dois homens, assim, não é. É simples, mas não é fácil diante dos desafios que se enfrenta, né? E varia, né? De acordo com cada família, com cada realidade e tal. Mas quando eu disse que eu estava só começando, é porque, de fato, Gabi, isso foi só o começo mesmo, assim. E aí eu me lembro que essa demissão, ela foi muito surreal. Por quê? Porque eu era analista que recebia menos de todos, porque os outros eram mais antigos que eu. Eu tinha todos os treinamentos que a casa ia precisar, e a empresa estava passando por um processo de reformulação. Eu não tinha custo, o meu custo era o mais baixo em relação também aos benefícios, os custos indiretos, né? Fora o salário, existe o custo com plano de saúde e tal. Eu não tinha dependentes, por exemplo, no meu plano de saúde. O meu resultado era um resultado notável, de desempenho mesmo, de competência. E aí foi muito surreal quando eu fui demitida, porque eu parei e fiz assim, tem alguma coisa... Era dentro de mim, né? Fora eu tava, que danada eu vou fazer na minha vida agora? Mas era assim, tem alguma coisa? E foi muito doido, porque no outro dia eu cheguei para fazer a primeira aula do curso de doula. E quando eu cheguei na primeira aula, foi muito surreal, assim. Hoje em dia eu digo que quem me chama pelo meu segundo nome próprio são as pessoas mais íntimas, né? Meu nome é Maria Amália e algumas pessoas me chamam ainda de Amália, de que são as mais íntimas, não, né? São as mais antigas. Porque eu estava nesse movimento de... Eu cresci tendo dois nomes próprios e eu não gostava disso. Principalmente quando minha mãe ia me chamar a atenção na rua, ela me chamava pelos dois nomes, isso não era muito agradável para mim. Mas o fato é que são tantas Marias que as Marias são chamadas sempre pelo segundo nome, né? Os Josés e os Joãos também são chamados pelo segundo nome. E na escola isso aconteceu comigo, então as pessoas me chamavam de Amália, de Amália, de Amália, de Amália, de Amália. Na escola, no trabalho, as pessoas só me chamavam de Amália. Com toda essa reflexão sobre o feminino, né? Disso que eu estava falando, né? De quando eu me percebi feminista também. Eu passei a questionar um pouco sobre isso, porque Maria é a minha avó materna, Amália era a minha avó paterna, e eu usava o nome, né? Eu me apresentava com o nome da minha avó paterna e com o sobrenome do meu pai também, que é Cavalcante, né? E eu ia questionando tudo isso, assim, eu fazia, poxa, e Maria, né? Maria foi uma avó que é a mãe da minha mãe, que eu não conheci, inclusive, porque faleceu antes de eu nascer e tal. E foi muito doido, minha gente, porque eu já queria inserir esse nome no meu cotidiano, eu já queria ser chamada assim, eu queria ser reconhecida assim, mas era muito difícil modificar algo que, na prática, ali no cotidiano, né, acontecia dessa forma. E o universo, ele me abençoou tanto que eu cheguei para fazer a aula do curso de doula, no primeiro dia de aula, e a atividade era fazer um crachá. Era você fazer um desenho e colocar o seu nome. E aí eu fui lá e, Maria... E a partir daquele dia, em todos os ambientes que eu passei a frequentar, e foram muitos ambientes novos, porque tudo mudou para mim, né? Tudo mudou. Eu me apresentava como Maria, como Maria, como Maria, como Maria. E aquilo foi, ao início, algo que marcou uma transição entre dois mundos. Mas hoje eu estou centrada e firmada no mundo de Maria. E isso reflete muito, né? A diferença, onde eu olho para trás e honro muito a Amália disposta de acordar cedo, disposta de cumprir tudo aquilo que era esperado dela e que ela esperava dela naquelas expectativas pequenas para viver num sistema que é pequeno, que não fazia ela refletir 5% da potência dela. Para dar espaço, eu honro essa Malha. Ela esteve, ela viveu aqui. Mas Maria é corajosa. Maria é corajosa em ser quem é. Maria é corajosa
de colocar o coração na frente, como todo leonino faz. Cada passo validado pelo coração. Então, tudo foi fazendo sentido, apesar de não fazer muito sentido naquele dia especificamente, né? E quando eu digo que é só o começo, Gabi, é porque 1 mês e meio depois, a minha casa, né, o prédio que eu morava, o apartamento que era meu, é na área histórica de Recife, os prédios são muito antigos, o nosso prédio não tinha passado por reforma ainda, eu sempre sentia no coração que isso em algum momento ia acontecer. E aí a gente chamou um engenheiro para fazer um laudo, né, para a gente pensar em estruturar uma reforma estrutural, mas sem grana nenhuma no caixa, era algo que eu achava que no dia que acontecesse, tchau, assim, eu ia perder o apartamento e tá tudo certo. Tudo errado, né? Certo nada. Né? E aí a gente chamou esse engenheiro e ele falou assim, vaza, é para todo mundo sair. Não é para ficar ninguém aí, esse prédio tá com risco de cair. Velho, eu tinha me separado, eu tinha perdido meu trampo, estava prestes a perder a minha casa. E foi muito surreal quando isso aconteceu, foi muito surreal. Porque na época eu estava fazendo e ainda estou fazendo terapia, gente, façam terapia com o mesmo terapeuta. E eu tinha acabado de começar a terapia, né? Porque aconteceu tudo isso na minha vida, eu disse, nossa, mano, preciso de terapia, preciso de alguém que me dê esse suporte aqui, né? E aí ele falou assim para mim, engraçado, né, Maria? Curioso, né? Mova-se ou vai cair na sua cabeça. Eu saí da sessão pensando e refletindo, pensando assim, nossa, eu tô movendo o mundo aqui já dentro de mim, o que é que eu preciso fazer, né? Paralelo a isso, eu fui criada por... Meu pai é capricorniano, minha mãe tem ascendente capricórnio, minha realidade foi muito capricorniana. Capricórnio é um arquétipo popularmente, eu acho que interpretado de maneira muito pobre, porque Capricórnio é um signo e é um arquétipo que fala muito sobre missão espiritual, apesar de as pessoas vincularem especificamente ao trabalho, né? A construção de Capricórnio ela é material, por isso que precisa realmente desse esforço para o dinheiro, para o trabalho. E dentro desse sistema, vamos combinar, né? Todos os capricornianos sendo moldados realmente é aquilo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que eu fui criada dentro dessa realidade. Então, assim, era natural eu receber muita cobrança dos meus pais. Bota currículo, concurso, você não vai trabalhar não, você não vai... E eu sabia, eu tinha certeza absoluta que eu não ia botar um currículo, que eu não ia voltar para aquele sistema. Só que, para isso acontecer, para eu não enlouquecer, eu precisei me afastar deles. Eu precisei romper, assim. Romper um pouco para eu não enlouquecer, eu acho que a real é essa. Porque era muita cobrança, era muita coisa acontecendo e eu não estava dando conta daquilo. Então, é o que eu chamo dos 4 pilares, né? O relacionamento acabou, o emprego foi embora, a casa ia cair, eu até precisei dessa ruptura e ressignificação da relação com os meus pais também, que são essas grandes matrizes, né, da nossa vida. E aí eu costumo dizer que se algo tivesse ficado em pé, não teria acontecido o que aconteceu na minha vida. Se alguma dessas estruturas tivesse permanecido, não teria acontecido o que aconteceu na minha vida. As tais das travessias, né, Maria? As travessias que a gente passa na vida, que vem com tudo, às vezes, né, nesses processos de transformação, de ressignificação, de redirecionamento. Só a gente sabe. Só a A gente gente que eu sabe. digo todo mundo, né? Porque todo mundo vivencia, né? Algumas pessoas com um pouco mais de consciência, de intenção e presença, outras não, mas fato é que todos nós vivenciamos nossas travessias. E foi a travessia do quarto escuro mesmo da Bia, assim. Para quem está ouvindo e pensa, eu falo isso hoje desse lugar e assim, achar que eu vi tudo com tranquilidade, não foi. Foi muito tempo apegada, né, a essas velhas estruturas, muito sonho, muito sinal. Foi a travessia do quarto escuro, é o que chamam da noite escura da alma. Foi engraçado que uma vez eu estava na terapia assim, eu falava que eu estava no fundo do poço, com a mão levantada. Eu tentei até desenhar, velho, eu sou péssima com desenho. Mas eu até desenhei assim, no fundo do poço, com a, com a mão levantada assim, e eu segurando os papéis, né? De funcionária de tal empresa, companheira de fulana de tal, filha de fulano, fulano de tal, moradora da cidade de tal. Eu segurava, assim. E aí meu terapeuta fazia assim, o que é que tá faltando para você baixar essa mão? Mas era a única coisa que eu tinha, que definia quem eu era. Baixar aquela mão era cair na completa escuridão, era o que eu precisava fazer. Era o que eu estava fazendo. Dentro de mim, eu estava escolhendo aquilo, mas fora, eu estava vivendo todo o caos de, por exemplo, não ter a estabilidade financeira que eu tinha antes, que era bem confortável. E de ver como é que eu ia me virar. E detalhe, 2019, a pandemia não tinha chegado ainda.
Então, eu estudei, eu fiz a formação, eu me mudei para o mesmo bairro que eu morava, porque era onde eu me sentia segura, e aí eu fui para um apartamento pequenininho, eu arrumei toda a mudança, toda a minha vida, dentro daquele lugar que eu já tinha vivido um primeiro casamento lá, com Paulo, meu primeiro companheiro, depois veio o segundo casamento, e aí eu arrumei a vida lá e saí, fui para um apartamento menor, assim, e foi nesse apartamento que tudo aconteceu. Porque no dia que eu estava lá, muito doido isso, velho. Eu preciso falar sobre isso para as pessoas entenderem o que é o sinal. Eu vou falar dos sinais que eu me lembro, né? Porque eu e Gabi, a gente fez uma combinação aqui de que é o espontâneo nesse podcast. A gente não vai estar fazendo roteiros muito dirigidos, então eu não anotei nada. Eu vou falar o que eu me lembro. Mas quando eu estava no apartamento fazendo a faxina, chegou uma senhora e falou assim: Oi, minha filha, eu estou procurando Dona Fulana. E aí eu disse: Ó, eu estou morando aqui agora, estou aqui fazendo a faxina. Ela: Não acredito. Sério? Ela não está mais aqui? Eu falei: Não. Ela falou: Dona Fulana morou aqui mais de 30 anos. E ela botava carta para mim. Eu vinha e ela botava carta para mim. Você tem certeza? Aí ela olhava para um lado, olhava para o outro, fazia assim: Não, é esse aqui mesmo, é esse apartamento mesmo. E eu botava carta para a senhora, eu disse: Gente, eu vim parar no apartamento de uma taróloga. Tá de brincadeira comigo. Tipo, ok. Conversei um pouco com ela ali e fiquei com aquela energia ali, né, dentro daquele lugar. Durante os processos terapêuticos, assim, quando rolou essa necessidade de me mudar, eu falei para o meu terapeuta: Ó, eu não vou conseguir mais pagar, tá? Encerrou. E aí ele falou: Não vou deixar você sem terapia, né? Ele me atendeu. E aí eu falei assim: Não é justo você me atender de graça, né? O dinheiro para mim era uma conexão adoecida demais, assim, com o dinheiro. Porque eu não me sentia merecedora de receber aquilo, eu precisava pagar. E aí ele falou assim: Não, a gente faz troca. Eu cortava figura para ele, porque ele é junguiano, ele trabalha com colagem, então eu cortava figuras para ele. E aí estourou a pandemia. E ele passou a atender virtual, não tinha mais figura para eu cortar, eu não podia mais pagar da forma como eu estava pagando. Estourou a pandemia, então assim, eu tinha acabado de me formar como doula, não podia doar, não podia. Eu sou fotógrafa também, eu já estava meio que fotografando parto. Inclusive, eu fotografei um parto 2 dias antes de ser demitida. Eu estava me lembrando disso um dia desse, assim, que eu falei: Nossa, que bom que eu fotografei aquele parto, porque eu já estava, né? Eu já estava em outro lugar, realmente. Aí eu falei para ele assim: não tenho como pagar. E aí ele disse: Você vai produzir fotos. Ele falou: Você vai tirar uma foto e eu não quero foto do seu banco de imagem. Eu quero foto a partir de agora. Aí eu falei: Mas é pandemia, amado. Como é que eu vou sair de casa, né? E aí ele falou: Não precisa sair de casa. Registre. E eu vi o tamanho da generosidade daquele cara, assim. Daquele sagrado masculino que apoia o feminino, sabe? Que apoia o processo do yin. Eu acredito muito nessa força do masculino como um suporte ao feminino. E ele foi muito generoso comigo e ele me acordou, né, para muitas coisas, assim, me aproximando arte, da minha criatividade. E foi nesse apartamento, Gabi, que tudo aconteceu, porque nesse apartamento eu recebi muitos sinais, infinitos sinais. Eu comecei a meditar, porque quando veio a pandemia, eu disse: agora já deu para mim. Agora eu embarco na viagem alucinante. Agora eu vou para o outro lado e está tudo certo. Eu digo: Não vou dar conta. Tenho a menor condição de dar conta. Eu não vou dar conta, eu tô aqui sozinha, tipo, só tinha concreto na minha frente. Minha janela, eram 2 janelas no meu apartamento, dava para os outros blocos, assim, eu não via céu. Eu não via céu, não entrava luz e eu ficava dentro dessa bolha privilegiada que eu vivia, eu ficava: Gente, isso é um confinamento, isso é um cárcere, né? Eu ficava pensando assim. Eu comecei a meditar, fazer yoga, para não enlouquecer mesmo como sobrevivência, fazia outras coisas também, mas fiz um curso de mindfulness e foi nessa brincadeira do mindfulness que eu comecei a incorporar a meditação, né? Meditação fácil, simples, diária. E eram nessas meditações que vinha, assim, veio o nome do acolher. Eu comecei a escrever tudo que eu podia fazer, tudo que eu tinha, né, aptidão, tudo aquilo que eu podia estudar e aquilo que eu já tinha estudado, e eu: Que nome eu dou a isso? E aí veio o acolher numa meditação. Foi numa meditação também que eu... Muito doido, porque é muito simples e é muito sutil. As pessoas fazem assim: como é que se medita, como é que se tem uma visão, como é que se tem... Gente, não tem... Não é psicodélico, né? É uma coisa que você simplesmente vê e sente que aquilo é real. É o coração quem avisa, né? É dentro, é a voz de dentro que avisa. E aí eu estava num desses processos de meditação, eu me vi sentada na areia da praia, assim, olhando para o mar, e era Maracaípe. Para quem não conhece, Maracaípe é uma praia de Pernambuco. Era Maracaípe, eu estava sentada olhando para o mar. E eu me levantava e voltava andando por uma rua
e entrava numa casa, que, na minha visão, era a minha casa. E eu fazia assim, foi muito doido isso. Porque quando eu me dei conta que isso tinha acontecido depois, que eu estava já no... Aí eu me lembrei, assim, da visão, né, que eu chamo de visão, se quiser dar outro nome, pode dar. E eu parei e fiz assim, eu vou morar em Maracaípe? Tipo, eu me fiz essa pergunta assim, eu vou morar em Maracaípe? E foi tipo assim, eu vou morar em Maracaípe? Eu vou morar em Maracaípe. E aí eu já tava, tipo, pegando o telefone da minha amiga Camila, que é muito amiga de Polly. A gente tá falando de Polly de novo, tá? O primeiro episódio a gente falou de Polly, tá falando do segundo. Polly, a gente tá precisando ser patrocinada pelo Laricão. Eu acho que é isso, Gabi, isso é um sinal. E aí eu não contei nada para ela, inclusive mandei uma mensagem para Polly. Polly, ó, aqui é a Maria, amiga de Camila, sabendo que ela não ia fazer ideia de quem era, porque ela me conhecia por Amália, mas Maria, que é Maria, amiga de Camila, eu tô querendo morar em Maraca, tu me arruma uma casa aí, me ajuda. Muito doido, velho. Muito doido, porque eu não tinha nada de certeza, de garantia de nada, eu só tinha tido essa visão. Eu lembro que teve um dia que eu estava questionando muito, 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 muito o que eu estava fazendo, assim, me dava muito medo. Me dava muito medo, eu tinha muito medo de passar fome, de morar debaixo da ponte. E quando você descobre que isso não acontece, você se livra da prisão do dinheiro. Você se livra da prisão do dinheiro. Gabi tá olhando para mim fazendo assim com a cabeça, minha gente. É porque vocês não estão vendo que o microfone dela tá mudo. Mas eu tenho certeza que ela também já passou por isso. A coisa do medo mesmo. Total, total. Não, eu tô me identificando com vários pontos, assim, da sua história, e isso é muito massa, né? Porque, no fim das contas, eu acredito que a gente vive experiências diferentes, mas processos muito parecidos, né? Esses processos de busca, de transformação, de ressignificação. Super apoio a ideia de ser patrocinada pelo Laricão. Meu sonho é receber açaí aqui no Peru. Melhor açaí do Nordeste. Esse ponto que você falou especificamente do medo de passar fome, do medo de morar debaixo da ponte, eu acho que é um dos medos mais bizarros e mais reais, assim, na nossa mente, né? Reais, não tão reais, que a gente vivencia quando a gente meio que busca alternativas para além do que a gente aprendeu dentro de um sistema econômico social, sabe? A gente tem vivido uma estrutura de sociedade que a gente faz de tudo para ter ferramentas para se proteger, para se assegurar, né, essa falsa sensação de que estamos salvos, de que estamos totalmente protegidos, sabe, de que nada de ruim ou de mal vai acontecer, sabe? E a gente constrói muros, a gente constrói vários sistemas de segurança, a gente faz estoque para caramba de comida na nossa casa tudo nutrindo esse medo, né? E quando a gente vive esses processos de rompimento e de transformação desses sistemas, a gente percebe que existe tantas outras formas de se viver para além da sobrevivência, né? Para além de sustentar todas essas coisas, digamos assim, que a gente aprende, né? Porque para mim, observando como eu me sentia, ouvindo o teu relato de como você se sentia com relação a esses medos e observando também pessoas próximas que eu conheço, eu sinto muito essa necessidade de estar apegada a tudo isso para ter essa falsa sensação de segurança, sabe? De que tá tudo bem, quando na verdade internamente muita coisa não tá bem, sabe? Sabe o que eu penso, Gabi? Que na realidade a gente constrói tudo isso para se proteger da gente mesmo. Porque quando a gente dá espaço para a gente, quando a gente abre esse espaço para questionar, para a gente se revelar, não fica pedra sobre pedra. E foi isso que eu vivi, foi isso que o universo moveu na minha vida, né? Porque eu não fiz a escolha de me separar, não fiz a escolha de pedir demissão, eu não fiz esses movimentos conscientemente. O que aconteceu comigo foi uma imensa cocriação. Tem dois fatos que eu gosto de falar dessa história, de quando eu estava nesse apartamento que eu falei que os sinais bombaram. Três. Esses três, desse momento, dessa fase do apartamento, para mim, foram muito gritantes. Eu estava nesse lugar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque eu sou produto desse sistema, então, assim, eu questionava muito, muito minha realidade familiar não me apontava, né, de criação, não me apontava de formação, não me apontava para esse lugar. E aí eu ficava, meu Deus, será que eu não devo botar um currículo? Meu Deus, minha reserva vai acabar, né? Eu não vou ter mais dinheiro, não vou mais poder pagar conta, não vou mais poder pagar aluguel, eu vou morar onde, né? Vem todo esse medo, essa escassez muito profunda. E aí eu ficava, eu acho que eu tenho que... É engraçado isso, né? Porque eu me cobrava, mas eu nunca preparei um currículo.
Eu me cobrava, mas eu nunca preparei um currículo. Nunca botei um currículo. Nunca disse assim, nunca. Eu dizia assim, velho, não. É como se fosse assim, a mente aprisionada nesse sistema dizia, tu precisa. E aí o coração dizia assim, mas não vai mesmo, minha filha. Daqui é para outro lugar que você vai, é outro caminho, não é mais aquele. Mas aí foi muito doido, porque eu estava no meio dessas reflexões, aí eu recebi uma mensagem de uma colega do curso de doula, que tinha feito curso de doula comigo. E ela fez assim, Maria, queria falar contigo, porque eu estou separando umas coisas para doar aqui em casa. E aí eu tenho um equipamento fotográfico aqui, eu tenho umas lentes, eu tenho uma câmera antiga, e eu queria te dar. Galera, é sobre isso. Quando ela mandou essa mensagem, eu falei, tipo assim, é uns tapas na cara que o universo dá. Não é sinal, não, velho. É tipo assim, garota, você não tá entendendo, olha pra frente. E aí eu lembro que eu mandei a mensagem para ela assim, eu falei, quero. E aí ela marcou-nos um lugar, ela me entregou, e quando eu saí do lugar, eu mandei uma mensagem para ela dizendo assim, você não me deu uma câmera, uma lente, uma bolsa, você me deu uma resposta. E eu lhe honro. Eu honro o canal que você foi na minha vida hoje. Outra coisa, quando eu estava fazendo a formação de doula nesse negócio de estar no fundo do poço, né, vivendo a noite escura da alma, eu comentei com as meninas sobre as cartas que eu usava para mim, e aí as meninas ficaram, tem que abrir carta pra gente no próximo módulo traz, no próximo módulo traz, a gente tinha um módulo que a gente ficava numa casinha, quem quisesse dormir, dormia, e aí no módulo seguinte eu levei as cartas, foi muito engraçado, porque as meninas ficaram, vai abrir carta pra gente, eu falei, não, se é para eu abrir, beleza, agora vamos organizar, uma de cada vez, e as meninas fizeram fila, foi a primeira vez que eu abri carta para pessoas que não eram eu. E aí eu tive a intuição de abrir já com mapa, e eu nem estava abrindo o mapa ainda, assim. Eu comecei a abrir o mapa das meninas e do mapa surgia a demanda para ser aberto nas cartas. E aí tinha uma doula, que já era doula, que estava nessa casa fazendo um trabalho com uma placenta. Ela estava fazendo um trabalho com a placenta e ela ouviu a movimentação e viu, né? E aí quando eu acabei tudo, ela fez assim, abre para mim. Eu não conhecia ela. Eu conhecia ela naquele momento. E aí eu falei, abro. Eu já estava naquela energia de, vamos lá, né? Já tava dando certo, né? Tinha aberto das outras meninas, todo mundo tinha saído tocado, mexido, né? Tinha feito sentido de uma certa forma para as meninas. E aí eu abri para ela um jogo e foi muito bonito, assim, foi um momento muito bonito, ela se emocionou muito e tal. E aí, Gabi, eis que estava eu no apartamentinho, pandemia, isolamento social, questionando tudo isso que eu tô falando para vocês. Essa doula do nada me manda um áudio de 3 minutos. Isso mais ou menos 6 meses após esse encontro da gente. E aí o áudio dizia assim, mana, ela falava um monte de coisa e aí no final ela dizia assim, eu nunca esqueci aquele dia, eu nunca esqueci aquela noite. Foi muito importante para mim aquela abertura de cartas. Eu queria te dizer que aquele é teu caminho, tá? Esse é o teu caminho. Aí eu parei, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, Jesus, você, não sei. Na hora, quando isso aconteceu, eu fiz, gente, ela está respondendo a minha pergunta, não é? É quando eu digo que é sinal, é nesse nível, né? Ela está respondendo a minha pergunta. E aí, para fechar esse ponto do apartamento, que foi quando eu não duvidei mais da minha intuição, foi quando eu recebi a mensagem da gravidez de uma amiga. Eu estava sentada no sofá, nessa época eu ainda via televisão, eu estava assistindo televisão. E aí me veio, é como eu disse, né? Não existe um transe, não é psicodélico. Simplesmente acontece. Veio a mensagem assim, fulana vai ter um bebê. E como ela é minha amiga, minha irmã, muito íntima, que sempre, não é qualquer pessoa, é uma pessoa que sempre me incentivou nesse lugar. Mana, bota essa cigana para fora, vai abrir carta. Muito tempo atrás, que é minha amiga de infância, de colégio, eu mandei uma mensagem para ela, eu falei assim, amor, a gente se chama de amor, né? Amor, tu vai ter um bebê. E aí ela, ai meu Deus, porque ela botava muita fé em tudo que eu dizia, em tudo que eu sentia, e eu falei assim, quando? Eu falei, essa parte não me disseram não. Mas Ela não estava grávida ainda. não, ela não sabia, ela já estava, Gabi. Muito doida. Porque a gente se acompanhava nos nossos ciclos, né? A gente sangrava e a gente falava sobre o nosso sangue, a gente se acompanhava. As minguantes era a fase que a gente mais comentava uma com a outra. Eu falei, amor, não sei. Simplesmente veio aqui, que tu vai ter um bebê, eu não sei quando, mas não deve demorar, se chegou, né? Aí ela falou assim, não tô grávida não. Eu falei, não, pô, claro, tu vai sangrar agora, né? A lua cheia, quinta-feira, tu vai sangrar agora, sexta, sábado, sei lá. Ela falou, eu vou sangrar. Eu digo, ela, mas também se eu tiver, tá tudo certo. Eu, claro que tá tudo certo. Chegou a quinta-feira, nada dela sangrar. Chegou a sexta, nada dela sangrar. E foi no dia das mães, Gabi, no domingo, velho.
que quando eu perguntei para ela, tu sangrou? Ela não, eu fiz feliz Dia das Mães. Tirando onda, tirando onda. Ela pegou e fez um teste e mandou a foto do teste para mim, velho. E deu positivo. E aí eu parei e fiz assim, acabou. Tipo assim, eu não vou duvidar mais. E o nome da neném dela é Raiz, foi um parto que eu doulei. E eu digo que Raiz me enraizou no sutil. Foi Raiz que me enraizou no sutil. Porque depois que aconteceu isso, eu não me permiti duvidar de mim mais, de tudo que eu sentia, de tudo que eu intuía. Então, lembra de Maracaípe? Um mês depois eu estava morando em Maracaípe, 24 de junho. 24 de junho, que tinha sido a data da minha separação, em 2019. 24 de junho de 2020, eu me mudei para 24 de Maracaípe. junho, mano. Dia de Xangô, né? Dia de São João, no Que sincretismo de foda. Xangô. E aí, quando eu me mudei para Maracaípe, não para por aí, né? Porque quando eu me mudei para Maracaípe, era aquele negócio, sim, eu tô aqui, e aí? Como é que eu vou ser doula nesse lugar? O que é que eu vou fazer nesse lugar? Vilarejo, né? Que, enfim, não é um vilarejo mais. Um lugar que não é tão desenvolvido quanto Porto de Galinhas, né? Uma praia vizinha ali. O que é que eu vou fazer aqui? E aí, quando eu cheguei lá, já tinha uma doula lá que tinha um trabalho de roda, e eu falei, ai, pelo menos vai ter roda para eu ir, eu vou me banhar da energia da doulagem, tá tudo certo. E aí, 10 dias depois que eu cheguei lá, 15 dias depois que eu cheguei lá, essa doula me chamou para uma conversa e falou assim, eu tô indo embora, eu vou passar o bastão para tu, eu vou morar na Chapada, e essa região aqui, eu honro muito a tua chegada, eu honro muito como tu chegou aqui, porque a gente já tinha conversado, né? Eu já tinha comentado algumas coisas, ela disse, eu honro muito como tu chegou aqui, porque tu é resposta para minha angústia de sair daqui e não deixar ninguém. Então, eu estou passando o bastão para tu. E foi aí que eu vi que eu recebia respostas e eu era respostas na vida de pessoas também. E é assim que a gente vive quando a gente se põe no fluxo. É assim que a gente vive quando a gente se entrega para a nossa verdade. A gente reconhece a teia cósmica que a gente vive. Estamos em teia. E quanto mais a gente levanta muro, Gabi, como você sabiamente aí colocou, menos a gente acessa essa teia. Menos a gente vai ter conexões, né, assim, cósmicas, sutis, energéticas. E foi quando essa doula falou isso para mim que eu lembro de dar as costas e sair andando assim para caminhar, o mar batendo nos meus pés assim. E eu parei e fiz, tá acontecendo. O que eu intuía, que eu não fazia ideia do que era, mas eu sabia que eu ia para um outro lugar. Eu sabia que eu ia para um outro lugar. Cheguei, é como se fosse isso assim. Me emociona porque foi muito potente. Eu tô sem palavras aqui também. Mas fiquei pensando numa coisa muito curiosa, ou não, né? Que 24 de junho foi quando eu pisei na Itália. Eu saí do Brasil dia 23 e dia 23 teoricamente, é o dia assim que eu celebro, né, esses ciclos dessa vida diferente que eu vivo, né, que é a vida nômade. Todo dia 23 para mim ficou marcado como mais um ano, mais um ciclo. E dia 24 foi quando eu cheguei, né? Que eu cheguei, foram 9 horas de viagem, só um voo, né? Porque foram 2 ou 3 voos. E aí eu cheguei no dia 24 lá na Itália. Foi tipo o início de outra vida. A gente vive um calendário gregoriano que existe muito também para legitimar esse sistema econômico que a gente vive, né? Mas é engraçado como a magia toma conta de tudo, né? E essas datas vão batendo, assim. Quando eu estava lá em Maracaípe, eu me lembro que depois que essa doula saiu, né, e eu energeticamente recebi esse bastão no sutil, chegou uma gestante lá que veio de São Paulo. E ela me procurou antes de se mudar para Maracaípe. Ela disse, eu estou me mudando para Maracaípe, eu sou de São Paulo. E já me indicaram você como doula, eu quero parir. Eu quero uma doula. Aí eu falei, chega e a gente se encontra. Aí ela chegou e a gente se encontrou. E eu falei para ela, olha, conheça outras doulas, se conecte com outras mulheres e sinta no seu coração. Doula é um apoio para você, né? Um suporte para você. Então é muito importante que a mulher tenha essa conexão mesmo, né? Esse vínculo. E aí ela falou assim, depois de uns 10 dias, ela disse assim, Maria, ó, não quero pesquisar ninguém não, é tu. E aí eu quero saber tudo aí que tu faz. E aí eu apresentei, eu acolhi a fotografia, a educação física como uma forma de preparar, não preparar, mas de trabalhar essa coisa do corpo, né? A proteção, né, do corpo, das articulações, enfim, para esse momento do parto, pós-parto e tal. A fotografia, a astrologia, o reiki, e ela disse assim, eu quero tudo.
E foi surreal, minha gente. Foi surreal quando ela falou isso para mim, porque eu disse assim, funciona, dá certo. Quando a gente bota a nossa intenção, quando a gente faz aquilo que o nosso coração pede para a gente fazer, as coisas acontecem. A questão é que a gente não tem garantia. Não existe garantia de que aquilo vai acontecer. A gente precisa dar o passo. E o universo vai botar o chão, e a gente vai dar o próximo passo. E o universo vai botar o chão. E ela foi resposta para mim, né? Assim, de tudo que eu estava desejando. E aí eu desenhei meu ciclo em Maracaípe, porque não demorou muito para eu ter outra visão. E aí eu me vi dentro do carro, indo embora. Eu lembro claramente, assim, tinha um violão, tinha minha câmera, tinha minha alfaia, meu caixa dentro do carro, e eu estava indo embora. E eu entendi claramente que eu ia me desfazer e ir para a estrada. Só que eu saí com o carro abarrotado de coisa. Eu disse, Gabi, não foi igual a visão, não, que a visão era tão limpinha, o carro estava tão clean. Nossa, eu saí quando eu equipei o carro. E aí, acredite, eu elegi 24 de junho de 2021 para fazer esse movimento. Porque era lua cheia. Quando eu vi que era lua cheia, eu falei, é esse dia mesmo. Quando eu arrumei o carro na véspera, que eu olhei, me deu vontade de botar ele na beira de um penhasco, assim, puxar o freio de mão, soltar o freio de mão e dizer assim, e sair só com a roupa, sabe? Tanta raiva que eu tive, que eu me senti uma acumuladora, mas eu dei tanta coisa, eu vendi tanta coisa, eu me desfiz de tudo que eu tinha construído, inclusive com minha ex-companheira, né, de coisas que tinham ficado e tal. E eu me lancei, assim, para esse rolê que eu sabia, eu tinha certeza que não seria um nomadismo, né, de anos e anos e anos. Eu sabia que eu precisava colher alguma coisa nesse movimento. Foi um outro movimento que o Sutil me levou a fazer. Eu parto para o relato final, assim, dessa história, para poder conceituar o que é a liberdade hoje para mim, né? Eu preciso falar sobre tudo isso, assim. E aí eu vendi minhas coisas e saí, sentia que eu precisava sair com o meu carro, sentia que eu precisava levar essa segurança, né, de que eu gosto de dirigir, eu amo dirigir, então, assim, eu queria viver essa experiência. Quando eu era criança, eu achava que eu ia ser caminhoneira, porque quando eu estava na estrada, eu sentia uma coisa diferente. Eu sentia, eu fazia assim, nossa, será que eu vou ser caminhoneira, motorista de ônibus, alguma coisa nesse sentido? Eu gostava de viajar de ônibus, eu nunca gostei de viajar de avião. Era ônibus, eu queria ver a estrada, o asfalto, os matos, sentir o cheiro da noite, do dia, da chuva, do sol, assim. E aí fez todo sentido para mim, quando eu entrei no carro e fui embora, assim. Aí eu passei por alguns lugares, eu vivi invernos, eu celebrei, eu acho que o fim, o que eu chamo de fim, assim, de conclusão desse processo de transformação. Eu sabia que viria com o inverno, que o inverno fecharia tudo aquilo. E eu saí no inverno, né? Eu saí de casa no inverno. Eu disse, nossa, que coragem, eu vou sair no inverno. E foi assim, vivi processos de muita catarse nesse. Quando eu saí, eu vivi a catarse de todas essas mudanças, assim. Tudo mudou para mim. O dinheiro não estava mais no mesmo lugar, o trabalho não estava mais no mesmo lugar, relacionamento, amor, né? Experimentar novas formas de amar, de se perceber dentro desse campo amoroso como algo muito maior do que uma relação a dois, né? Assim, muitas coisas, eu fui convidada a refletir e ressignificar muitas coisas, eu sou muito grata a cada um que passou pelo meu caminho, né? Nesse período aí, eu acho que quem ficou foi o terapeuta, acho que foi a única pessoa que ficou, foi a única coisa que ficou foi o terapeuta, porque ele foi me ancorando, né, nesse passo a passo, assim, me ajudou muito, me ajuda até hoje, assim, a elaborar. Eu acho que quem está ouvindo pode achar, né, Gabi, que a gente com as nossas experiências, né, eu hoje falando de mim, próximo episódio tu vai falar de tu, as pessoas podem achar que é simples, né? Que a gente nasce com algum dom, com alguma coragem. Nossa, quanta coragem, minha gente! Coragem, antes de tudo, é medo. Mas é medo, assim, de arrepiar a coluna mesmo, de você não conseguir nem respirar de tanto medo. E aí você vai. É aí que a coragem nasce. Então, assim, esse medo que você sente hoje, que vai ser o combustível do salto que você vai dar amanhã, assim, é bem por aí que eu sempre comento, assim. E aí, nessa viagem, eu transicionei, muito inusitadamente, vim passar pelo Rio de Janeiro, que é o lugar que eu estou hoje. É surreal como as coisas acontecem. Surreal como as coisas acontecem, porque eu lembro que eu invernei na Chapada Diamantina, e o inverno foi o inverno rigoroso da alma, assim, nossa, eu achava que eu tinha passado pelos todos os meus perrengues, eu não tinha passado por nada, comparado ao que eu vivia ali. Como eu disse, foi a catarse mesmo de tudo, e onde eu ressignifiquei muitas coisas que eu precisava ainda. Sabe aquele download concluído, assim, faltava 5%.
Foi lá, os 5% que valeu pelos 100, assim, de todo esse processo de transformação. E era engraçado que eu dizia assim, acabou. O inverno fecha o livro, agora eu abro outro livro. Vê que doido. Aí era uma intuição muito forte, que na Chapada eu ia fechar esse livro e eu ia abrir outro livro junto com a primavera. Era na primavera, era na primavera. E eu saí de lá faltando 2 ou 3 dias para acabar o inverno e fiz uma viagem de 2 dias de carro até chegar no Rio de Janeiro. Eu ia passar direto para Angra dos Reis, assim, não pensava em passar na Babilônia. Só que eu tenho uma grande amiga que mora aqui, fazia muito tempo que a gente não se via. Eu falei, pô, vou parar para descansar na casa dela e aí eu sigo viagem para Angra, né? E aí, quando eu parei na casa dela, eu reencontrei o irmão dela, assim, que era uma figura que tinha atravessado minha vida de um jeito bem inusitado, na época, 14 anos atrás. E a gente se reconectou e é doido pensar sobre liberdade quando você é colocado no lugar de confrontar ela, né? Quando você se lança no mundo assim, mulher, sozinha, né? Se empodera, aquele negócio, sangue no olho, vou lá, vou viver minha autonomia, e aí o universo te apresenta uma possibilidade de um relacionamento, de um amor, Gabi, vamos falar sobre isso. E aí você para e faz assim, como assim, né? Tipo, vou me prender? Essa é a sensação que a gente tem. Existe muita liberdade na permissão. Eu estava até, inclusive, falei sobre isso ontem com ele. Eu disse assim: sabia que a gente precisa se amar muito para se abrir para receber uma história, assim, um encontro? A gente precisa se amar muito, a gente precisa se sentir muito merecedor para abraçar alguém na nossa jornada, no nosso caminho. E aí eu saí do Rio, fui para Angra, de Angra para São Paulo, para Floripa, voltei para Búzios, fui para não sei onde, fui para Recife, lá, parei aqui no Rio, estou morando aqui hoje, né? Foi quando eu senti que era o momento, eu sentia a necessidade da estabilidade, né? De muitas coisas, porque durante todo aquele processo emocional, experiencial, eu acho que eu também saí muito desse lugar, de sentir essa mudança, de sair um pouco dali, né, de Recife, daquele lugar, para poder me perceber e ver o que o mundo tinha para me mostrar. Eu sentia um pouco dessa necessidade de um ancoramento, porque com a calma, né, emocional, com o centramento emocional, com a tranquilidade emocional, eu iria conseguir fluir, né, em estudo, em trabalho, muita coisa que eu preciso hoje. Podcast é exemplo disso, né, assim, o que é que a gente bota para frente. Então, dentro desse lugar de necessitar dessa estabilidade, eu sentia, era uma outra coisa que eu intuía. E aí esse encontro também não vem por acaso, porque eu lembro que quando eu saí de Recife, antes de sair de Maracaípe, eu dizia para as pessoas assim, né? O que foi o rolê afetivo para mim durante esse processo, né? Eu passei 1 ano apegada à minha ex-companheira, sem me sentir aberta. Depois eu vivi outras histórias, obviamente, muito importantes, muito potentes, que me marcam até hoje, assim, que transformaram minha identificação com afeto, com amor. Eu acho que a transformação dentro desse lugar do relacionamento era mais difícil para mim. Eu acho que foi por isso que ela ficou por último. Foi bem ali, chapada, fechamento do inverno e tal. E eu olho para esse homem, é muito interessante isso, porque foi em Recife que eu intuía. Eu dizia assim, nossa, eu sinto um homem no meu campo. Eu comentava, legal, minha gente, é porque eu falo, tá? Eu não fico caladinha, não só escrevo na minha agenda, não. Eu comento com as pessoas. Então, assim, muitos amigos meus, eles dizem isso. Meu irmão, bem que tu falasse, rola essa coisa, sabe? Eu sentia um homem no meu campo, eu sentia uma energia masculina no meu campo, e eu fazia, porque vamos lá. Depois que você se relaciona assim com mulher, que você abre o campo para viver essa coisa de uma relação que a mulher traz uma coisa muito da sensibilidade, né? Que fazia muito sentido para mim. Eu, mulher feminista, observando esses modelos de homem, né? Esses masculinos. Foi muito doido, porque eu comecei a fazer umas jornadas de lives, assim. Fiz uma jornada de lives com mulheres e eu estava no meio de uma jornada de lives com homens. E eu comecei a conhecer masculinos sagrados, assim, né? Homens maravilhosos. E eu senti o homem no meu campo e eu fazia assim, que homem? Oxi, como que é esse homem? Eu dizia assim, deve ser um xamãzão, né? Um homem medicina, né? Porque é muito engraçado isso. Aí eu chego no Rio de Janeiro e topo com essa figura, assim, tão família, velho, tão como se fosse assim, já estava no meu campo, né? E foi muito doido quando eu percebi que ia haver espaço em mim para ele, assim, eu disse, gente, eu intuía, eu sentia, tipo assim, sentia até a barba, pô, surreal, assim, muito doido como as coisas acontecem quando você abre, né? E aí é muito interessante, porque o conceito de liberdade, ele vai dia após dia, né? Você vai trabalhando ele dia após dia, né? Tipo,
Hoje vivendo dentro de um novo lugar, estabilizada numa casa, vivendo um relacionamento, tudo que um relacionamento traz, né, Gabi? De reflexões, de espelhamento, de comparações, de tudo, né? Eu me vejo livre quando eu conheço meus limites, quando eu coloco os meus limites, quando eu não deixo de fazer os movimentos que para mim são importantes, né? De seguir viajando, de seguir buscando essa verdade. Quando eu não me rendo ao sistema, quando eu estou no modelo, né, de família, onde eu pago contas e eu volto a pagar contas, porque eu tinha rompido até com isso, assim, né? Mínimo de conta para pagar, não quero pagar conta. Então, assim, quando você entra nesse universo para voltar a pagar contas, aí vem esse processo de reconciliação. É como meu terapeuta fala, polo, né? Você vai para o outro polo. No outro polo, você nega muitas coisas, você experimenta uma versão antagônica, né? Uma versão contrária de tudo que você acreditava, até você vir para o tal, né? Que é o caminho do meio, o equilíbrio. Eu sinto que o movimento hoje é um movimento do equilíbrio. O que é o dinheiro para mim hoje não é o que era quando eu estava lá em Maracaípe, rompida com tudo. Hoje eu já entro na energia de honrar, de voltar a trabalhar, de voltar a usar esse termo. Liberdade para mim hoje é, sim, conseguir honrar, né, todos os meus compromissos, mas sem me moldar. Prisão para mim seria voltar a olhar para o dinheiro com a importância que ele não tem na minha vida. E ele nunca mais vai ter na minha vida essa importância. Então, com todos os atendimentos que eu faço, com todo o meu trabalho, existe contribuição consciente, existe flexibilização financeira, porque é nisso que eu acredito que a plenitude que minha alma sente, sim, precisa me nutrir, e esse dinheiro chega e vai chegar, né, da forma que fizer sentido para mim, para a pessoa que eu estou atendendo, e por aí vai. Mas, assim, é muito interessante falar sobre liberdade hoje, é conseguir me entregar para as experiências que vêm, sabe, assim. Quando eu parei para me deparar com essa clara oportunidade, eu disse assim, eu não tive dúvida, muito doido isso, não tive dúvida, porque o coração disse, é para tu ir para lá mesmo, é para tu ficar ali mesmo, tu vai ancorar ali, tu vai ver o que, é que vai acontecer na tua vida agora, sabe? Muito doido isso. E eu sinto que liberdade para mim é isso. É quando eu consigo ouvir minha intuição e seguir minha intuição. Liberdade para mim é respeitar meu ciclo. É quando eu estou sangrando, eu comunicar ao mundo isso, e comunicar para mim mesma isso, me dar espaço de entrar na minha caverna, de intuir, ter tempo para pensar. É o tempo do não fazer nada, é quando eu não estou fazendo nada que eu faço tudo, que tudo acontece. O ócio criativo é me permitir isso. É conciliar o meu trabalho ao meu ritmo interno, ao meu fluxo interno. É olhar para o meu companheiro e dizer, aqui sim, aqui não, quero isso, vamos ganhar o mundo, vamos abraçar o mundo, vamos dar grandes passos juntos. É me permitir isso também é ser livre, para mim, assim, livre para abrir, para receber, livre para construir, livre para soltar tudo que foi construído e ressignificar diariamente. A liberdade para mim existe quando eu estou doando e vendo um ser respirar fora do útero pela primeira vez, céu e terra se encontram nesse momento. O que eu sinto no meu coração, não existe espaço para o tamanho da infinitude, é infinito. Isso para mim é liberdade também. É trabalhar menos, é descansar mais, é questionar esse modelo e dizer, não quero trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não. Eu concilio os meus atendimentos porque eu quero descansar mais do que trabalhar. Com isso, eu abro mão de uma vida exagerada, eu abraço uma vida simples, onde eu preciso de menos dinheiro para viver. Então, assim, seria impossível chegar nesse lugar se tudo isso, né, não tivesse acontecido. Os caminhos de liberdade. Muitas travessias e uma única travessia. Muitas travessias. Uau, eu acho que nem tenho muito para agregar aqui. Quero deixar a galera refletindo sobre toda essa partilha, sobre todas essas reflexões super importantes assim que você trouxe, né? E eu acredito que para quem está escutando deve tocar em pontos diferentes também, né? De acordo com a sua trajetória de vida. Só te agradeço, Maria, por partilhar a sua jornada, as suas travessias, suas perspectivas sobre a liberdade, né? E eu acho que são reflexões, como eu disse, né, muito comuns dentro dos processos que a gente vivencia. E é por isso que a gente decidiu criar esse podcast, para a gente começar a construir esse espaço com essas trocas, com essas partilhas sobre liberdade, que tocam pontos muito importantes e sensíveis da nossa trajetória como ser humano aqui nessa terra. A gente já está chegando no final do nosso episódio. Eu tô em êxtase, assim, com tudo que eu escutei e com certeza
muita coisa para refletir, inclusive da minha trajetória de vida, e essa é a intenção aqui. A gente vai uma inspirando a outra, né? Uma ouvindo os relatos Exatamente. assim, da outra e sentindo. Eu acho que a gente vai, de certa forma, se nutrindo em algum lugar, né? Quando a gente escuta essas histórias e a gente reflete sobre as nossas. A gente refaz os caminhos. Ontem, antes de fazer essa exposição aqui, eu chamei a Mulher do Fogo, né? Que nasceu em mim durante todo esse processo. Fiz muita fogueira. Se eu pudesse dar um conselho às pessoas que estão ouvindo, ansiando por liberdade, sentindo dentro de si que liberdade não é o modelo que está vivendo atualmente, eu diria ritualize. Cartas, escrita, queima, sabe? Se joga no mar. O mar foi uma medicina, é uma medicina. A minha relação com Gaia, a minha relação com a natureza, salvou minha vida. Acho que o feminino diz muito sobre isso, né? Sobre a gente relembrar e reaprender a ritualizar a vida, né? E levar isso para os nossos processos. E você falando sobre essas medicinas, né? O mar, o fogo, me lembrou de uma coisa que eu aprendi recente aqui, que eu nunca tinha botado atenção. Que essas são as primeiras medicinas da vida, do mundo. Às vezes a gente busca medicinas mais complexas, tipo ayahuasca, cambô, que também ajudam nos processos de quem busca. Não sei se é para todo mundo, mas facilita também o processo de muita gente. Mas eu nunca tinha parado para refletir e eu aprendi isso aqui no espaço que eu tô, que é um espaço de medicinas, que a gente já tem as primeiras medicinas, né, do planeta: o ar, o fogo, a água, a terra. E essas medicinas têm tanto para ensinar a gente, né? A gente a aterrar, a gente a transmutar, a gente a fluir, a gente se reconectar e relembrar essas primeiras medicinas e do quanto elas nos ajudam nesse processo da vida, né? De estarmos aqui, porque a gente está num planeta que tem todas essas medicinas, né? Algo que me colocou muito assim no caminho foi me perceber na regência dos 4 elementos. Assim. Maracaípe me deu muito essa oportunidade quando eu estava diretamente em contato com o mar. Eu lembro que eu terminava um atendimento assim. Eu lembro de uma vez que eu fiz um atendimento que foi muito forte para a pessoa que eu atendi e eu me senti com muito medo depois. E eu sentia muita coisa dentro de mim ruim, de angústia, e eu não sabia o que era. E foi na frente do espelho, assim, eu me olhei no espelho, passei uns 20 minutos me olhando, isso é bem forte. Quem quiser experimentar, fazer, faça. E eu percebi que eu estava com medo de ser quem eu era. Não foi simples, minha gente, assim, assumir esse lugar, não foi simples. E eu me lembro que eu fui para o mar e me joguei no mar, então, assim, Maracaípe, ele foi um lugar que me proporcionou me perceber na regência desses 4 elementos, né? O pé na terra, ali na areia, o tempo todo, o corpo dentro d'água, o vento e a fogueira. Fogueira, eu fiz muita fogueira em Maracaípe. E aí ontem eu acendi uma fogueira aqui em casa, né? Foi a primeira fogueira aqui de casa, chamando, né, essa mulher do fogo, e foi um... Sempre rola essa sensação de revisitar, de rever, honrar a trajetória, né? Honrar a trajetória, eu acho que é muito importante para a gente traçar esses novos caminhos e sentir para onde esses novos caminhos levam a gente. Esse direcionamento, ele não é comum, é individual, a caminhada é individual, a felicidade, a liberdade são conceitos intransferíveis, é uma responsabilidade também que só você tem com você. A gente perde muito tempo transferindo isso para os outros, para o trabalho, para o lugar onde a gente está, para a nossa família, para os nossos companheiros ou companheiras, a gente perde muito tempo fazendo isso. E aí é engraçado que a pergunta inicial ela é bem conceitual, né? E aí é interessante ver o que é liberdade, primeiro, no momento presente, né? Porque liberdade, para mim, já foi muita coisa e tenho certeza que isso vai ser ressignificado. E essa semana, eu estava comentando com o meu companheiro aqui, dizendo para ele, eu precisei acordar com o despertador para fazer a gravação do podcast e fazia muito tempo que eu não usava despertador e eu disse assim para ele, não vou voltar a usar despertador, eu dizendo, liberdade para mim é não usar despertador. Eu me lembro disso, assim, de quando eu parei, o que era no início horrível, porque eu sentia falta daquele relógio que apitava, de bater aquele ponto, de gerar aquele resultado, né, assim, de viver dentro daquilo que sei lá o que danado é aquilo, né, assim, hoje eu não consigo me imaginar, eu não consigo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo como eu fazia antes, eu não quero saber de despertador tocando na minha cabeça, acordar no fluxo, sentir, né, o fluxo.
Claro que eu estou super relativizando aqui, né, minha gente? Claro que a gente precisa, né? Esses instrumentos Claro. ajudam também, mas... E eu sinto também que a liberdade é isso, né? A gente viver esse fluxo, a gente viver essas fases, tendo essa compreensão de que tudo é passageiro, sabe? Nada é permanente. Nada permanece. Então, agora você está voltando, talvez, a ter a necessidade de um despertador, usando isso bem de um exemplo bem básico, assim. Mas é uma fase, sabe? É temporário, é passageiro. É uma proposta que você está se fazendo nesse momento, sabe? Acho que isso serve para tudo, né? Que a gente às vezes se apega muito a essa eternidade das coisas, né? Que eu não sei de onde que a gente construiu essa ideia de eternidade das coisas, gente. Que tudo é, ao mesmo tempo parece que tudo é eterno, mas não é, né? Tudo tá no fluxo e tá transmutando o tempo todo. Então, o que que é eternidade de fato, né? E é aquela coisa, né, Gabi? A gente vai, de certa forma, soltando. No meu caso, foi a soltura das seguranças para abraçar o imprevisível, né? Aquilo que não permanece, aquilo que... Um processo muito doloroso, né? O processo do desapego é muito doloroso, mas depois que você gira uma chave, fica fluido, né? E é engraçado isso, porque a gente vai tentando criar novos espaços de segurança. A gente vai transferindo essas seguranças. Né? Assim, como eu estava usando o exemplo, por exemplo, do despertador agora, tipo, não, eu rompo com a história do despertador, é espaço seguro é eu acordar sem despertador. A gente vai criando isso, né? E tá bom, e tá tudo bem, né? Tudo bem a gente ir vendo a estabilidade e instabilidade do caminho, né? E ir fazendo a flexibilidade disso, flexibilizando isso. Então é isso, assim, o podcast ele surgiu como mais um sinal no meu caminho, né? Assim, quando a gente trocou áudios, enfim, a gente já falou sobre isso no primeiro episódio. É resposta para outras pessoas, seremos, né? Eu, você e todas as mãos que se juntarem a esse projeto. A gente vai estar inspirando, a gente vai estar sendo resposta na vida, a gente vai estar sendo sinal, a gente vai estar sendo sincronia. Tu é sincronia na minha vida, o podcast é resposta na minha vida e tá aqui hoje, né? Falando sobre mim, enquanto construtora, digamos assim, né? Protagonista desse movimento, junto contigo e junto com quem vai vir. É só viver a minha liberdade, é só viver o que a minha liberdade me proporcionou, é viver essa plenitude. Acho que a plenitude e a liberdade caminhando juntas. E eu agradeço e finalizo minha fala aqui, minha gente. É exatamente esse sentimento, é muito recíproco. E estamos chegando no final do episódio. Um aperto no coração, porque a vontade é de ficar aqui o dia todo falando sobre várias coisas que vieram. Mas a gente vai deixar para os próximos episódios. Ainda tem muita troca de ideia boa para compartilhar com vocês. E queria lembrar que, além de assistir aqui no YouTube, você também pode escutar nas nossas plataformas, que são no Spotify, no Instagram também. A gente tem compartilhado todas as mídias, várias frases, várias reflexões, vários trechos de falas importantes. A gente tem também extraído para compartilhar lá pelas mídias, para a gente fixar essas inspirações e abrir esse espaço para compartilhamento também. E a gente também tem a nossa chave Pix, porque esse projeto do podcast é um projeto independente que a gente manifestou e tem movimentado com as nossas vontades e garras, mas a real é que é um projeto independente e a gente tem que arcar com custos de plataforma, de alguns movimentos que acontecem. Então, se você sentir de fortalecer esse projeto, a nossa chave Pix é livres.yt@gmail.com, abreviação de YouTube, livres.yt@gmail.com. Tem lá no Insta também a nossa chave, qualquer valor é muito bem-vindo e vai fortalecer a nossa caminhada para que a gente possa chegar cada vez em mais mulheres e mais pessoas e fazer esse projeto crescer e chegar em lugares inimagináveis. Como uma boa sagitariana, né? O céu é o limite, né, Gabi? O céu é o Isso. limite. Eu agradeço também, a gente agradece a escuta nesse domingo de manhã maravilhoso. E sim, o nosso projeto é independente, só que a gente é dependente, né? Dependemos dos outros, dependemos dos incentivos uns dos outros, né? A gente tem realmente um custo. E a gente já vive a nossa vida dentro de um fluxo, dentro desse fluxo imprevisível com dinheiro também, né? Gabi no rolê dela nômade, eu vivendo os meus dons, no meu fluxo aqui também, dentro de um espaço simples. Então, a gente está aqui manifestando, colocando nossa energia, nosso amor. Então, quem sentir no coração de contribuir e apoiar a gente de alguma forma, vai ser massa.
Claro, todo tipo de apoio, compartilhando. Se quiser também ser entrevistado pela gente no podcast, fica à vontade, manda mensagem pra gente que a gente te adiciona na nossa lista. Vai ser um prazer ter essa troca. Nosso encontro está marcado todos os domingos, às 10 horas da manhã. E eu vejo vocês no próximo episódio.